Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Aleluia, glória a Deus. Livro de Juízes, o capítulo 6. Bom é estar na presença de Deus. Bom é estar onde Jesus está. E eu creio que assim como eu, você já sentiu a presença dele aqui. Não resista à presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Nós vamos ler no capítulo 6 o versículo 15. Coloca para mim, versículo 15. Que diz assim: Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Agora nós vamos para o capítulo 7, o versículo 2. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Versículo 7. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberem a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Agora coloca por último o versículo 22. Que diz assim: Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Deus, mais uma vez eu quero te orar e te agradecer pela tua palavra. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos preparados. Estamos com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Continue falando conosco. Continue se movimentando da forma que o Senhor quer aqui nesta casa. Eu sou apenas um vaso e o Senhor, e estou disponível nas tuas mãos. A tua igreja está com o coração preparado para receber a tua palavra. Então fala conosco mais um pouco, Pai, em nome de Jesus. Para alguns esse texto é bem conhecido, que fala sobre a vida de Gideão. E no capítulo 6, o cenário é de quando o povo de Israel sai do Egito, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito e leva eles para uma terra onde seus inimigos, onde pertenciam aos seus inimigos. E Deus dá uma ordem para eles. Fala para eles não adorarem a outros deuses, permanecerem no Senhor, adorando ao Senhor, ao Deus de Israel. E o que o povo faz? Tudo ao contrário daquilo que Deus tinha falado com ele. Nesse capítulo, Deus também separa Gideão para ser juiz daquele povo. E o povo faz tudo ao contrário do que Deus tinha mandado. Eles começam a adorar outros deuses e, como recompensa dessa desobediência, eles caem na mão dos midianitas, que era um povo que só estava sempre em conflito com o povo de Israel. Eles eram descendentes de Midian, que era um dos filhos de Abraão. Era um povo muito numeroso absurdamente, porém estavam sempre em conflito com o povo de Deus. E depois de tanto sofrerem por conta dessa desobediência, eles pedem socorro a Deus. Eles falam que eles não estão aguentando. O povo de Israel diz que não está aguentando mais, porque o povo de Midian, os midianitas, estão saqueando tudo aquilo. Todas as vezes é como se eles estivessem construindo algo, os midianitas vinham para destruir. Quando eles levantavam ou plantavam algo, os midianitas vinham para saquear. E agora o povo de Israel pede socorro a Deus. Eles pedem alguém para guiar, eles dizem que não aguentam mais. E é nesse contexto que o Senhor levanta Gideão. E Deus chama Gideão, que está lá malhando o seu trigo. E aí Gideão fala isso que está no verso 15 que nós lemos. Ele diz que a família dele, da tribo de Manassés, é a menor.
ele diz que da tribo de Manassés, a família dele é a mais pobre. E como se ele não para por aí reduzindo, ele fala: da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre, e da minha casa eu sou o menor. E Deus havia escolhido ele, Deus insiste e coloca aquela responsabilidade sobre Gideão. E Gideão quer confirmar com Deus se é aquilo mesmo. Ele fala: se é o Senhor que está falando comigo, eu quero um sinal. E os 2 sinais que Gideão pede, o Senhor dá a ele. Os 2 sinais que ele pede, o Senhor dá. Então, Gideão agora aceita esse desafio. E agora nós entramos no capítulo 7, onde Gideão sai com os soldados, 32 mil soldados. Fale comigo, 32 mil. Fale comigo, tem gente aqui. 32 mil. Ele pega os soldados e sai agora com 32 mil. E aí o Senhor fala o que está no versículo 2 do capítulo 7. Ele fala assim, ó: o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Então, Deus fala com ele: dá uma ordem ao povo. Aqueles que estiverem com medo, você manda voltar. E nisso já vai 22 mil homens e sai. E depois ele dá uma ordem e fala: levem ele para os rios, e aquele que abaixar no rio e beber a água com a mão, você separa. Levar a água até a boca, você separa. Aqueles que abaixarem e beberem direto do rio, separa também, porque esses vão embora, porque estão perdendo a atenção. E nisso sobra somente os 300. Ele continua a sua jornada de guerra e ele vence essa batalha. O povo de Israel vence. E eu quero trazer para esta noite, para nós, irmãos, para esta noite, algumas lições que nós temos nesse texto. O texto é bem extenso, acho que você já olhou aí, por isso que eu não li todo o texto, para não enfadar os irmãos. Mas em casa você lê com calma esses 2 capítulos e você vai poder entender mais um pouco. Mas o Senhor falou comigo sobre 3 lições que nós podemos tirar desse texto para vencer as nossas guerras. Quantos aqui tem guerras? Ninguém levantou a mão, só o Herbert. Quantos aqui tem guerras? Guerras diárias. Todos nós. Nós estamos aqui agora em meio a muitas guerras. Há pessoas que entraram neste lugar guerreando, porque não tinha forças para entrar, enfim. Mas o Senhor falou comigo 3 situações aqui para nós tirarmos, 3 lições, para nós tirarmos desse texto, para nós conseguirmos vencer as nossas guerras. E a primeira lição que nós vamos tirar desse texto: em muitas situações nós não nos sentiremos capazes. Em muitas situações, assim como Gideão falou no verso 15 do capítulo 6, ele diz que ele é o menor, que a família dele, é como se ele estivesse falando que da cidade, a família dele é a mais pobre. E da casa dele, ele ainda é o menor. E 1 Samuel 16, do 11 ao 13, fala sobre a escolha de Davi como rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, né? E ele vai lá e procura os filhos, Jessé vai apresentando para ele, na cabeça dele, os melhores. Aí apresenta um, não é esse. Apresenta outro, Samuel fala, não é esse. Apresenta mais um, não é esse. Não tem mais ninguém na tua casa, não? Aí Jessé fala assim, tem um, que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí Samuel fala, mas é esse que o Senhor escolheu. É esse pastor de ovelhas que o Senhor escolheu. E Jeremias 1:6, quando Deus diz que desde o ventre ele tinha escolhido Jeremias para ser profeta das nações, você conhece esse texto? O que Jeremias diz? Eu sou muito novo. Ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas Deus fala, vai, porque eu vou colocar as palavras na sua boca.
Em Êxodo 3, do 11 ao 12, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. E a resposta de Moisés não é diferente desses dois anteriores. Ele fala o quê? Quem sou eu? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? E na situação como Gideão e como esses três homens que eu citei, às vezes nós nos pegamos assim também. O Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos dá uma missão, e nós falamos o quê? Quem sou eu, Deus, para essa missão? Quem sou eu para o Senhor colocar numa liderança? Quem sou eu para o Senhor colocar à frente de um trabalho? Quem sou eu para determinadas oportunidades? Mas não foi o homem que te chamou, foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te levantou. Se nós formos olhar a história desses homens depois, são homens que nós citamos o tempo todo, irmãos. Moisés. Quem aqui não admira Moisés por toda a história? Jeremias, Davi. E assim é conosco também. A palavra diz em Timóteo 1:7: Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor, moderação e prudência, sabedoria. Foi o Senhor quem te escolheu. Se de repente você está sentado aí no seu lugar, ou pelos teus dias, ouvindo alguma voz dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, o Senhor está dizendo nesta noite: quem te garante sou eu. Quem te deu a ordem foi eu, e eu garanto. E às vezes a gente vai se diminuindo, assim como Gideão. Eu fiquei lendo isso e depois eu comecei a rir. Eu falei, gente, às vezes a gente faz isso. A gente faz até como se a gente fosse uma vítima. Mas na mão do Senhor, Ele faz o que Ele quer. Se você pensar onde você estava, semana passada, o diácono Ebert estava pregando aqui. E ele falou: irmão, se você soubesse aonde eu estaria essa hora. Mas agora eu estou aqui pregando. Num culto de domingo. Traz a tua memória aí aonde você estaria agora, se você não estivesse na casa de Deus. Mas o Senhor te arrancou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. E se Ele fez isso, o que mais Ele não pode fazer em tua vida? Deixa o Senhor te movimentar. Nós estamos no ano de frutificar. E às vezes vai ter lugares que você vai olhar e vai falar assim: ó, aqui está seco. Mas quem está debaixo de desobediência vai florescer aonde Deus colocar. Quem está debaixo de obediência vai frutificar, não importa o terreno. Quem dá o crescimento é quem? Apóstolo Paulo disse isso. Nós estamos no estudo aqui quinta-feira. Quem dá o crescimento é quem? É Deus, é o Senhor. Então não se preocupe. Não fique assim, ó. Tem pessoas que ficam olhando para a obra de suas mãos, para as suas incapacidades, para as ferramentas. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está te dando ferramentas para trabalhar. O Senhor está te capacitando. O Senhor está te ajudando. O Senhor vai fazer o caminho para você passar. Ah, Esté, mas eu não sei nem falar direito. Ah, eu não sei como fazer. Quem mandou foi Ele. A estratégia é dele. O caminho quem vai fazer é o Senhor, irmãos. E você não precisa se preocupar. Sabe o que você precisa fazer? Confiar. Confiar em quem te deu a ordem. Muitas das vezes, igual a Gideão, você vai pedir uma prova ao Senhor. Quem aqui nunca pediu uma prova ao Senhor para que Ele confirmasse algum negócio? E se Ele está à frente prontamente, Ele confirma. O que a gente não pode fazer é coisas que o Senhor não está dando ordem. Se o Senhor não te mandou, não vai. Se o Senhor não abriu a porta, não entra. Se o Senhor não deu a palavra, não libera. Mas se você estiver debaixo da ordem de Deus, se você estiver em obediência com Deus, ligado à sua palavra, conectado ao Senhor, você vai.
E Ele garante, Ele faz aquilo que você precisa, porque o nosso Deus é poderoso. E a segunda lição que nós tiramos aqui desse texto, e aqui eu achei assim tão interessante também, que nem todo mundo que você selecionou vai contigo para a guerra. Nem todo mundo que você selecionou vai contigo para a guerra. A palavra está dizendo que Gideão pegou quantos soldados, irmãos? 32 mil. Aí Deus fala assim, ó: os covardes e medrosos voltem. Aquele que beber a água direto no rio também volta. Aí de 32 mil sobraram apenas 300. Aí eu imagino, se fosse eu no lugar de Gideão, eu ia falar: Senhor, que negócio é esse? Os midianitas são numerosos, é um povo muito grande, um povo potente. O Senhor vai me mandar para lá com 300 homens, com 300 pessoas? Mas ele foi. E aí ele venceu a guerra com essas 300 pessoas. Em 2 Reis 4:3 diz da viúva do azeite. E o que o profeta disse para aquela mulher? Vai lá e pega vasilhas com os seus vizinhos. Ele poderia ter dito assim, ó: vai lá e chama alguns vizinhos para te ajudar. Ele não poderia ter dito isso. Mas ele falou assim, ó: vai lá e pega vasilhas, volta e entra para o teu quarto, você e seus filhos. Você e os seus filhos. O Senhor já está falando com alguém aqui neste lugar. Em Marcos 5:37 fala que quando Jesus foi ressuscitar, a filha de Jairo, foi com ele Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou lá na casa, estava aquele alvoroço, aquele cortejo, todo mundo chorando, muita gente. A filha de Jairo morreu, e muita gente. E Jesus bota todo mundo para fora e fala: só vai ficar os pais da criança, só vai ficar os pais da menina e os discípulos que vieram comigo, que é Pedro, Tiago e João. Ruth, no capítulo 1, também no verso 14, ela tem 2 noras, órfã, se despede e fala: minha querida sogra Noemi, eu vou ficar por aqui, eu vou voltar. Mas Ruth continua e fala para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o que der para você vai dar para mim também, aonde você pousar eu pouso também. E o Senhor está dizendo para nós, às vezes você está reclamando e falando: Senhor, eu estou numa peleja, eu estou em guerra, mas algumas pessoas não me ajudam. As pessoas me abandonaram. Aí o Senhor está dizendo para nós nessa noite: as pessoas te abandonaram ou fui eu que fiz uma seleção? As pessoas te deixaram ou sou eu que estou selecionando algumas pessoas para estar do teu lado nesse tempo? Sabe por quê? Algumas pessoas vão caminhar contigo e não vão estar no mesmo propósito. Algumas pessoas vão caminhar contigo e vai estar em outra ligação, em outra fase. Eu não estou dizendo que essa pessoa seja ruim. Eu só estou te dizendo que às vezes a pessoa não vai estar na mesma ligação, no mesmo propósito que você. Aí Deus vai fazer, ó: esse aqui vai ficar. Tu vai seguir com a tua família, tu vai seguir com teus filhos, tu vai seguir com a tua esposa, tu vai seguir com 1 ou 2 amigos, ou às vezes tu vai seguir sem nenhum. Mas a mão do Senhor não vai te faltar. A graça do Senhor não vai te faltar nesta guerra. O poder de Deus vai se aperfeiçoar sobre a tua fraqueza. Fique atento, porque tem algumas pessoas que andam conosco e ela nos distrai. Aí a gente está ligado no meio da guerra,
Distração é perda, irmãos. Na guerra, distração é perda. E há alguém no teu convívio que vai ir contigo e vai te distrair. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós cheguemos até o final, ligados e atentos com Ele. Então não reclame. Não reclame. Se no teu processo, nas tuas lutas diárias, ou no processo que você está vivendo, você olhar e sentir, olhar para trás assim, ó. Ué, gente, mas fulano falou que estaria comigo. Nem sempre fulano saiu do teu convívio porque quis. Algumas vezes será seleção de Deus, porque Ele vai colocar pessoas atentas, pessoas ligadas, pessoas que vai olhar e vai saber o que você está sentindo no teu olhar. Pessoas que vão dizer, ó, você não está bem. Há um tempo atrás eu estava aqui ministrando louvor e eu me sentia muito mal, irmãos. Muito mal. E alguém no outro dia falou para mim, você não estava bem não, né? Eu percebi que você não estava cantando do jeito que você gosta. Porque Deus faz seleção. De repente eu ia querer que todo mundo falasse, percebesse, Esther não estava aí, a Esther. Mas Deus seleciona pessoas para estar contigo na guerra. E não reclame, agradeça, bendiga o nome do Senhor, porque Ele está selecionando as pessoas certas. E isso também nos traz uma questão importante, de nós não ficarmos contando aquilo que a gente precisa toda hora para pessoas que não é necessário. Fique calmo, fique tranquilo. O Senhor vai colocar as pessoas certas no teu caminho para caminhar contigo nessa guerra. Ele vai selecionar pessoas para andar com você. E você vai bendizendo. Você vai glorificando. Você vai adorando com as pessoas que Deus colocar contigo. Como o Senhor fez com a viúva do azeite, às vezes vai ser só os seus filhos. Seu filho te dando um abraço em casa, o filho agradecendo, brincando, a esposa te dando uma palavra, um amigo te mandando uma mensagem ou fazendo uma visita inesperada. O Senhor sabe do que você precisa para chegar até o final. Ele não vai deixar você só nessa guerra. E a terceira lição que eu tirei, que o Senhor falou comigo desse texto: o Senhor confundirá os seus inimigos e te fará vencer. No versículo 22, nós lemos aqui. Ele diz, com os 300 homens, eles fizeram uma estratégia, e com os 300 homens, ele colocou em volta 100 em cada lado, 100 em volta do arraial dos midianitas, 100 de um lado, 100 do outro. Ele falou, vocês me sigam. O que eu fizer com os 100 que está comigo, vocês façam também. E aí ele começou a tocar a trombeta. E os outros 100 também tocaram. E sabe o que aconteceu? Aquele povo ficou confundido. E ao invés deles lutarem contra o povo de Israel, eles começaram a lutar entre si. Eles começaram a guerrear entre si. O Senhor confundiu os inimigos do povo de Israel. E assim Ele fará com aquilo que está te impedindo de caminhar. Assim Ele fará com os teus inimigos, com aquilo que se levanta contra a tua vida. Coloca para mim aqui Isaías 41, 11. Por favor. Isaías 41, 11. Leia, irmãos, no 3. 1, 2, 3. E perecerão. Coloca para mim também Salmo 35, verso 4. Salmos 35, verso 4. 3.
Aqueles que se levantam serão confundidos. Tudo aquilo que se levanta para nos paralisar vai se confundir. Aqueles que se levantam, que tramam contra nós, que falam ao nosso respeito, vão se confundir. Aquele povo era para estar unido, os midianitas, e tinham os outros povos que ele selecionou para estar ali lutando contra o povo de Deus. Era para eles se unirem. Não, nós vamos fazer uma estratégia aqui para a gente vencer o povo de Gideão, que está com Gideão, os israelitas. Mas quando eles começaram a tocar a trombeta, eles se confundiram e começaram a lutar entre si. Começaram a lutar entre si e se mataram. E os que sobraram fugiram. E a vitória foi do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Não importa quem se levanta, não importa a situação, não importa o que você está vivendo, a vitória é sua. Já está liberado sobre a tua vida, já está liberado sobre a tua casa. Mas só se posicione em obediência ao Senhor. Está com medo de alguma guerra que o Senhor te pediu para lutar? Lute com medo mesmo, porque Ele te garante. Vai com medo mesmo, porque quem te garante é o Senhor. Ele confundirá aquilo que se levantar para te distrair, aquilo que se levantar para ir contra você. Mas se você estiver em obediência a Deus, não se preocupe, irmãos. Já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo sobre distração, e tem algumas coisas que nos distrai. E uma coisa muito comum que nós temos vivido, a gente falava que era só os adolescentes ou só os jovens, mas agora todos nós. Tu pega o celular para ver uma mensagem, aí tu vai vendo uma mensagem, duas, tu começa a rolar o Instagram, daqui a pouco tu vai para o Facebook que não tem nem mais nada para você ver. Daqui a pouco você abre uma outra mensagem. Aí quando você olha no relógio, tu já ficou um tempão no telefone. Aí o dia não foi produtivo, você não conseguiu executar o que você precisava fazer. Você se distraiu. E assim é nas nossas vidas. O diabo, ele nunca vai te distrair no lugar que ele quer atacar. Ele vai te dar uma distração lá, ó, para ele poder te atacar aqui. Mas quando nós estamos ligados com o Senhor, quem se confunde são os nossos inimigos. Você não vai andar distraído, você não vai andar desapercebido, mas vai andar ligado no Senhor. Vai andar atento às ordens de Deus. Vai estar firme naquilo que o Senhor te disse para fazer. Não se perca, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas se mantenha firme na palavra do Senhor, naquilo que Ele te ordenou. Às vezes você pode estar dizendo, como Gideão, é uma obra grandiosa e eu não vou conseguir. E quando eu falo sobre isso, irmãos, eu não estou falando só espiritualmente. Às vezes é alguma coisa no seu trabalho, é na sua casa, algo que vocês estão planejando. E aí você olha, isso é muito grande para mim. Mas se o Senhor deu a ordem, se o Senhor deu a palavra, Ele garante. Se o Senhor disse para ir, vai que Ele garante. E não se preocupe. Ah, mas fulano falou isso. Eu contei para fulano, Fabinho, fulano falou que não vai dar. Não vai dar. Quem te deu a ordem foi o Todo-Poderoso. Foi o Deus que abriu o mar vermelho. Foi o Deus que é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Foi o mesmo Deus que te tirou lá do mundo e te trouxe para este lugar. Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele ainda fortalece, Ele ainda ajuda, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é poderoso para salvar. Às vezes tem alguém na tua casa que você está dizendo, eu não sei não. Mas Ele está dizendo, eu sou poderoso para salvar.
apenas uma ordem minha. O pastor André leu aqui, ó: haja luz e houve luz. Apenas uma ordem de Deus confunde os seus inimigos e traz a vitória nas suas mãos. Siga em obediência, siga fazendo aquilo que o Senhor te disse. Ainda que você se sinta incapaz, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele faz o caminho. Não se distraia, permaneça em Deus, entenda os ciclos. Quando for saindo um, saindo o outro. Eu sei que nós gostamos de pessoas e a gente quer que muita gente ande conosco. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: eu vou selecionar quem vai andar contigo. Para cada momento eu vou selecionar um grupo de pessoas específico para estar contigo nessa guerra. E eu guerreio. Eu distraio os seus inimigos e coloco a vitória nas suas mãos. Assim como eu fiz com o meu povo lá atrás, eu faço contigo hoje, eu farei amanhã e até a eternidade. Ele nos dará a vitória do povo de Deus. A vitória é nossa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.